Americano Marco Rubio recebeu a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, para um encontro em Washington nessa quarta-feira. Nosso editor de internacional, Fabrício Nais, que chega com as últimas informações, algum anúncio feito depois do encontro, é um encontro simbólico. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Anúncio mesmo não teve, mas na saída dessa reunião, Maria Corina Machado conversou com a imprensa e disse que acha muito difícil que o governo dos Estados Unidos ceda ao plano do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para que Nicolás Maduro deixe a prisão nos Estados Unidos e seja julgado por crime de tráfico de drogas na Venezuela. Ela disse que isso muito possivelmente não vai acontecer. Os Estados Unidos não vão aceitar essa proposta feita por Gustavo Petro, citando até mesmo possíveis problemas que um juiz na Venezuela poderia ter ao sentenciar Nicolás Maduro. Mas a reunião entre a Maria Corina Machado e Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, tem um certo simbolismo porque é o segundo encontro da líder da oposição venezuelana com um dos políticos de primeira linha dos Estados Unidos em um espaço muito curto de tempo após a prisão de Nicolás Maduro em 3 de janeiro. Ela já havia se reunido com Donald Trump há aproximadamente 2 semanas, teve a entrega da medalha do Prêmio Nobel da Paz para o presidente norte-americano e agora esse encontro com Marco Rubio, depois dela ter sido escanteada pela Casa Branca, que afirmou que ela não tinha nem poder nem respeito para assumir a liderança política da Venezuela neste momento. Mas Marco Rubio teve um dia cheio e ele foi à Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos para fazer aquela conversa, aquela sabatina habitual que acontece lá no país. A gente separou aqui alguns dos principais pontos de Marco Rubio nessa comissão. Primeiro, ele falou sobre a reabertura da embaixada norte-americana em Caracas, embaixada que está fechada há bastante tempo. Ele disse que está avaliando essa possibilidade, que isso deve acontecer de fato. A gente já, inclusive, falou aqui no Jornal Jovem Pan há aproximadamente 2 semanas também, que conversas entre o governo dos Estados Unidos e o governo interino da Venezuela tem acontecido para viabilizar essa reabertura da embaixada. Inclusive, um nome já foi dado por Marco Rubio nessa reunião. Ele falou da diplomata Laura Dogo, que foi embaixadora dos Estados Unidos na Nicarágua por aproximadamente 3 anos, tem uma experiência já com a relação com países latino-americanos, é uma diplomata de carreira, uma diplomata que está no governo americano já há bastante tempo e que primeiro deve servir na embaixada em Bogotá, na Colômbia, para tratar dos assuntos venezuelanos e aí sim vai ser deslocada para a embaixada em Caracas quando houvesse a reabertura. E por que a importância da reabertura? Segundo Marco Rubio, é essa questão aqui, ter informações em tempo real da Venezuela, saber exatamente o que acontece dentro do país, não depender apenas de informantes, não depender desses contatos que podem acabar gerando algum tipo de ruído. Um dos motivos pelo qual Donald Trump tem um certo rancor, uma certa desconfiança com Maria Corina Machado é justamente isso aqui. Informações foram publicadas pela imprensa norte-americana, o jornal The New York Times, por exemplo, dizem que Maria Corina Machado, nas conversas que tinha com Trump antes da prisão de Nicolás Maduro, dizia que o presidente venezuelano era fácil de ser derrubado. E Trump acreditou nela. Só que a realidade foi muito mais difícil. Os Estados Unidos precisaram colocar tropas dentro da Venezuela para prender Nicolás Maduro, para levar ele embora. Essa era uma operação arriscada que poderia ter custado a vida de algum militar americano e isso pegaria muito mal para a Casa Branca. Então aqui, para Marco Rubio, que está a principal importância da reabertura da embaixada. Ele também não deu prazos para a transição política na Venezuela, aquela coisa que o Donald Trump falou lá no 3 de janeiro, quando é que a Venezuela será uma democracia novamente, terá eleições limpas de novo. Marco Rubio falou, olha, é um processo que pode levar algum tempo, mas nós estamos fazendo progressos, disse Marco Rubio. Ele se considera bastante otimista em relação a esse assunto. E citou 2 países como exemplo. O Paraguai,
que por muitos anos viveu sob a ditadura de Alfredo Stroessner, e também a Espanha, que por muitos anos viveu sob a ditadura de Francisco Franco. Ele falou, esses eram dois países que viveram em regimes autoritários por muito tempo e conseguiram uma transição democrática, que demorou, mas chegou, e hoje eles vivem na democracia. Isso que disse Marco Rubio, as perspectivas, Thiago, do governo norte-americano envolvendo as relações com a Venezuela. Ainda é poucos prazos, né, para a transição política e tal, mas de qualquer forma há essa discussão entre a Venezuela e o governo americano. Você volta amanhã. Amanhã a gente se fala. Até, bom descanso. Até mais. No próximo bloco, o governo quer punir cursos de medicina com baixo desempenho no ENAMED. Não saia daí, o Jornal Jovem Pan volta em um minutinho, é bem rapidinho mesmo, até já.